Qual você prefere? Aproveitar que você tá novo, trabalhar demais, ir até o extremo e ter um burnout para que você consiga conquistar muitas coisas muito rápido, para que o seu eu do futuro tenha o descanso que você pode ter hoje? Ou você prefere viver o presente, aproveitar a sua vida ao máximo, aproveitar enquanto você está jovem, para ser mais intencional, mais presente, mais conectado com o hoje, mas, consequentemente, ter que trabalhar no futuro? É o que a gente vai falar aqui hoje. Ultimamente eu ando pensando muito sobre isso. Ano passado foi o ano em que eu mais tive vontade de sair da minha zona de conforto, porque na realidade eu acho que assim, a gente quando pensa em descansar, quando a gente pensa em aproveitar o hoje, às vezes isso pode levar com que a gente viva muito na nossa zona de conforto. Você já tem uma atividade que não te satisfaz 100%, mas você fica preso nela. Por quê? Porque você tem medo de se arriscar, porque já tá bom pra você, ou porque você pensa que ou você não merece, ou você não é o tipo de pessoa que nasceu pra chegar a lugares mais altos. Você não é o tipo de pessoa que nasceu pra ir longe, né? Conquistar coisas grandiosas, entende? Bom, ano passado eu decidi tentar na minha pele, fazer alguma coisa de diferente e acreditar em mim mesma de forma iludida. Como que eu fiz isso? Eu sempre fui muito confortável com tudo na minha vida. Tudo aquilo que aparecia pra mim, eu já pensava que tá bom demais, entendeu? Não vai aparecer nada de melhor. Então é melhor eu me conformar, é melhor eu me contentar com o que eu tenho hoje, sem tentar ir além do meu potencial, sem tentar ir além porque eu achava que eu não tinha potencial para mais. Por quê? Porque a maioria das vezes a gente fica escutando de pessoas próximas que já tentaram, que já passaram por isso, que já tentaram conquistar alguma coisa maior na vida, uma coisa mais significativa, e aquilo fica no nosso subconsciente. Normalmente, tudo aquilo que a gente acredita hoje é algo que a gente escutou ou na nossa infância ou na nossa adolescência, de exemplos que a gente viu de pessoas mais próximas. Se uma pessoa não conseguiu conquistar muito na vida, logo você consegue imaginar. Se essa pessoa que é tão inteligente, se essa pessoa que é tão esforçada não conseguiu nada, então por que eu conseguiria? Porque não tem nada de especial sobre mim. Eu não sou tão inteligente, eu não sou uma pessoa estudada, eu não sou uma pessoa gênia. Então por que eu iria conquistar alguma coisa na minha vida? E é isso, a gente acaba definindo os nossos limites internos, até onde eu vou, qual que é o teto até onde eu posso chegar. Eu não consigo ser uma milionária, eu não consigo ser rica, então eu vou fazer o mínimo e vou pagar as minhas contas, até porque a gente é adulta, a gente tem conta para pagar, não é mesmo? Mas o perigo é quando isso vira a nossa zona de conforto e a gente se acostuma tanto que quando a gente pensa em sair desse vício do lugar onde você está, da confortabilidade de fazer apenas o mínimo, isso corta a possibilidade que você tem na sua vida de ver até onde vai o seu limite. Porque veja bem, eu criei o meu canal no YouTube e eu comecei a ganhar em dólar. Então eu comecei a ver que não, eu posso ter os meus próprios projetos e eu posso extrair renda de uma coisa que eu criei, de uma coisa que não depende de outras pessoas, de uma coisa que veio completamente da minha inteligência, dos meus pensamentos e de quem eu sou. E isso mudou tudo pra mim, porque isso me fez ter vontade de, pela primeira vez na minha vida, sair da minha zona de conforto. Então, ano passado foi o ano que eu mais tentei fazer coisas diferentes. E por eu estar vendo que estava dando resultado, eu comecei a entrar em uma zona perigosa, que é a zona do burnout. Mas assim, eu tenho
pensamentos contraditórios sobre isso, porque ao mesmo tempo que eu acho que vale a pena sim você se cansar exageradamente durante um período da sua vida para que no futuro você descanse mais, mas ao mesmo tempo tudo aquilo que a gente prega na internet, tudo aquilo que as pessoas falam, que a gente tem que viver mais no presente, até porque nunca se sabe o dia de amanhã. O que a gente faz? A gente vive no presente ou a gente vive correndo contra o tempo, correndo atrás do dinheiro, correndo atrás do sucesso? Porque não tem como fazer os dois ao mesmo tempo. Eu vou te dar um exemplo disso. Comecei meu canal no YouTube e eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Estava eu trabalhando no meu CLT e ao mesmo tempo que eu estava trabalhando no meu CLT, estava eu trabalhando para mim mesma. Os horários que eu tinha disponíveis para dedicar aos meus próprios projetos era pela manhã antes de trabalhar e pela noite. E pela manhã eu ainda fazia natação, então na verdade eu não tinha horário de manhã, só às vezes quando eu queria dar a louca e acordar às 5 horas da manhã. Então não tinha sono de qualidade, não tinha tempo para me divertir, e quando era o tempo de eu me divertir, eu tinha que sair para gravar vlogs para trazer para o meu canal. E quando a gente sai para gravar vlogs, não necessariamente você está aproveitando aquilo que você está fazendo, porque você está pensando que você precisa mostrar para as outras pessoas onde você está, precisa criar uma narrativa, criar uma estética bonita o suficiente para as pessoas ficarem presas nisso. Então, assim, foi um ano que foi muito importante para mim, porque me fez ter a coragem de acreditar em mim mesma e de desafiar os meus limites e pensar que na realidade a gente não é limitado, sabe? Eu acho que o ser humano consegue fazer tudo aquilo que ele quer e se propõe a fazer. Mas infelizmente, por causa da forma que a gente é criado, não consegue passar esse limite por causa de pensamentos negativos. Simplesmente. Porque ao mesmo tempo que você tem um pensamento, pode mover em direção aos seus objetivos. Nada te impede, absolutamente nada. Porque, por exemplo, eu fazia os meus vlogs. Ai, tô romantizando a minha vida. Tô vivendo no presente. Mas assim, é impossível? É completamente impossível. Não tem como você viver no presente gravando vlogs. Não tem como você romantizar a sua vida enquanto você está atrás de construir riqueza. E isso é uma coisa que eu mudei muito a minha opinião sobre. Porque porque o marketing digital, sabe assim, ver aquelas pessoas que ficaram milionárias, faz uma coisa com a nossa cabeça. E quando você começa a acreditar iludidamente em você, em quem você acaba se dando a oportunidade de tentar fazer o que eles fizeram também. Só que é aquilo que eu falei, o que vale a pena? Vale a pena você perder o seu tempo valioso de vida? Vale a pena você trabalhar tanto no seu hoje para você colher os resultados apenas no futuro? E peraí, e se a gente não conseguir colher esses resultados no futuro? Você vai ter desperdiçado o seu tempo. Porque o seu tempo é a coisa mais valiosa que existe na sua vida. Porque assim, o dinheiro, ele volta. O dinheiro a gente consegue de novo. A gente trabalha. Mas o tempo, a gente não consegue voltar. A gente não consegue recuperar o tempo. Então, tem esses dois lados da moeda que eu, sinceramente, não sei o que escolher. Bom, é uma coisa também que, não sei se entra muito nesse tópico, mas eu queria falar um pouco de consumismo. Como que o consumismo te deixa presa na vida? Porque assim, normalmente, por exemplo, eu falava muito lá no meu outro canal que eu queria ser milionária, né? Por que eu queria ser milionária? Simplesmente porque, sei lá, quis ser milionária. Não tinha nenhum objetivo por trás disso. Sinceramente, é só porque eu escutava as pessoas. Gente, vocês têm que aguentar minha cachorra latindo. Eu não vou cortar, eu não vou diminuir. Minha vida é assim, ela late o tempo inteiro e é sobre isso. Eu ando gostando muito de misturar sombras juntas. Bom, misturei essa laranja com roxo, achei legal. E aí, gente, é o seguinte, porque você tem que ter com tudo aquilo que você quer,
Se você não tiver um objetivo específico por trás dele, não vai valer de nada. Então, eu parei um pouco para refletir e eu pensei, por que eu quero ser milionária? Entendeu? Por quê? Porque assim, eu fico pensando assim, para ser milionária, para você ser bilionária, você tem que trabalhar muito, né? Trabalhar exageradamente. E sendo bem sincera com vocês, eu não quero isso não. Eu não quero ficar trabalhando minha vida inteira exageradamente, não. Porque aí, se eu tiver que trabalhar minha vida inteira exageradamente, significa que eu nunca vou ter a paz que eu tanto busco, entende? Eu nunca vou ter uma rotina que eu quero, uma rotina tranquila, de fazer as minhas coisas com calma, de fazer as minhas coisas com intencionalidade, não sei, entendeu? Eu fiquei pensando, e aí eu mudei a minha vontade sobre ser milionária. Eu quero ser rica? Rica eu quero ser. Sabe por quê? Porque rica, eu acho que dá pra ficar rica pela internet. Dá pra ficar rica da minha autenticidade. E por que eu quero ficar rica? Bom, primeira coisa é liberdade financeira, liberdade de expressão, liberdade de tempo, reserva financeira. Quero poder comprar bolsa vintage, que eu gosto muito, tá? Não é sobre marca, é porque é uma coisa que eu gosto. Bolsa vintage. Então eu tenho um motivo por trás. Porque se a gente for parar pra pensar, se eu quisesse ser milionária e eu pudesse comprar tudo aquilo que eu comprasse, que eu queria comprar, aí a gente pensa assim, tipo, ai, você vai poder entrar e comprar. Por que você quer comprar uma bolsa vintage, sendo que você pode comprar uma bolsa, tipo, nova? Eu não ligo pra isso, sinceramente. Eu não vejo graça. Eu gosto de bolsa vintage, porque eu não sei, eu gosto, porque eu cresci assistindo filmes dos anos 2000. Eu tenho umas coisas que eu quero. Eu quero ter um apartamento com eletrodoméstico rosa, entendeu? Uma geladeira retrô. Então, quando eu penso em me tornar rica, eu consigo ver, eu consigo enxergar a possibilidade real sem eu ter que me matar de trabalhar. E o negócio é o seguinte, isso é muito falta de gratidão. Alguém comentou, vou colocar o comentário dela aqui no meu vídeo lá, que eu falei da lei da suposição, que eu acho que quando a gente fica muito preocupada em fazer técnicas de lei da suposição para manifestar aquilo que você quer, acaba que tudo acontece ao contrário, porque você primeiramente está vibrando na escassez. E aí, quando você vibra na escassez, o que você atrai? Mais escassez. É, exatamente assim. Então, quando você fica preocupada porque você não está todos os dias fazendo as técnicas de manifestação, o que acontece? A gente mesmo se sabota porque, no fundo, você acredita que você não vai conseguir manifestar aquilo que você quer simplesmente porque você não apareceu para fazer as suas técnicas de manifestação diariamente. Ou seja, tudo aquilo que você acredita se torna realidade, sendo assim, você manifesta o contrário do que você queria. Então, o que foi o que aconteceu comigo, né, no comecinho desse ano? Ai, meu Deus, minha coisa tá acabando. Ai, meu Deus. Ela comentou no meu vídeo sobre a gratidão. Que muitas das vezes a gente fica nesse negócio de tentar manifestar, a gente fica nesse negócio de técnicas de manifestação para manifestar a sua vida dos sonhos e coisas do tipo, mas aí a gente esquece do que a gente tem hoje. A gente esquece de dar gratidão pelo que a gente tem. E aí acaba que a sua vida fica ruim aos seus olhos, sendo que na realidade ela não é ruim assim. Muito pelo contrário. Eu vivo uma vida maravilhosa. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho a minha família, que eu amo mais que tudo. Eu tenho as minhas cachorras, eu tenho a minha gata, entendeu? Então a gente esquece de olhar por esse lado. A gente esquece de olhar tudo aquilo que a gente tem. E a gente fica imaginando e trabalhando demais para um futuro que nem é prometido, para um futuro que, tudo bem, você pode conquistar tudo aquilo que você quiser, você pode ter uma vida maravilhosa, você pode se tornar milionária. Mas você sabe como é que vai ser o futuro? A sua família vai estar com você, entendeu? Então, assim, às vezes não adianta nada
você ficar querendo ser feliz no futuro, sendo que muitas das vezes a felicidade está no aqui, no agora e no hoje. Então eu tenho pensamentos muito conflitantes com relação a esse negócio de se tornar milionária. Até mês passado eu ainda tava com isso na minha cabeça. Mas hoje em dia, sinceramente, não é meu objetivo mais não, gente. Não é mesmo, sabe? Eu acho que cada dia que passa, eu quero mais viver o presente. Cada dia que passa, eu quero aproveitar o que eu tenho hoje, entendeu? E eu não quero ficar mais me cansando de forma extrema. Gente, sabe assim, nada de bom vem de tudo aquilo que você se cansa de forma extrema. Posso dar um exemplo para vocês. Ano passado, eu estava em busca da magreza, né? Eu queria ser muito magra. E aí, o que aconteceu? Eu tava acordando todos os dias super cedo. Todos os dias eu acordava extremamente cedo pra ir pra natação. E aí, eu ia pra natação, aí eu já saía de lá, tomava banho, ia direto pro escritório, tá? E aí, eu chegava do escritório, daí eu ia trabalhar no YouTube, estudar algum idioma, e meu dia acabava assim, num piscar de olhos. Ou seja, eu não tava aproveitando muito a vida. E aí, o que acontece? Tava correndo tanto atrás da magreza, que eu mesma nem sinto que eu emagreci do jeito que eu esperava. Então, de que adiantou? Eu perdi o meu tempo precioso, não dormi direito. Eu dormia tipo 5, 4 horas por noite. Eu fiquei horrorosa o ano inteiro, por quê? Porque meu cabelo ficava natural, não tinha como fazer escova nele, então a minha autoestima caiu. Então, tava me sentindo meio feia. Tava fazendo boxe, tava nessa ilusão de que a gente tem que romantizar a vida através de hobbies. E gastei muito com esporte, gastei muito com natação, gastei muito com boxe, também que eu tava fazendo. Acabei perdendo músculo, fiquei com um corpo horroroso e não romantizei nada na minha vida. Nessa de romantizar, fazer hobbies, gastei dinheiro e não romantizei a vida porque eu estava mais cansada do que tudo. Então, às vezes, a gente tem que voltar pro simples. Inclusive, a ideia de ter criado esse canal era justamente voltar ao simples mesmo. Ligar a câmera e falar como se eu estivesse falando no meu diário mesmo, sabe? Sem muita edição. E eu já me perdi do meu tópico do meu vídeo. Mas basta uma palavrinha. Eu tenho que beber água. Eu tenho que beber água. Será que faz mal tomar água de ontem? Acho que não. Como temos vídeo diário aqui nesse canal, eu achei que seria legal, entendeu? Então, olha aí, gente. Olha que interessante. Vou fechar o vídeo com essa reflexão aqui. Já que eu tenho um objetivo que cabe na minha realidade, um objetivo que eu acredito, porque ainda tem isso, porque assim, com a lei da suposição, a gente sabe muito bem que tudo aquilo que acontece é o que a gente acredita de verdade. E eu acreditava que pra eu ficar milionária igual eu queria, eu tinha que trabalhar muito. Eu tinha que criar uma empresa grande, com vários funcionários. E não sei, sabe? Tipo, eu imaginava que eu tinha que ter muito esforço pra isso. E hoje, eu não consigo enxergar pra mim essa possibilidade de realidade. Eu não consigo acreditar que eu vou ser milionária sem fazer muito esforço. Eu não consigo. Não, tipo assim, não vindo de mim. Só se eu me casar com um milionário. É a única possibilidade, tá? Cabe na minha realidade, cabe no que eu acredito ser verdade pra mim, ou seja, tudo aquilo que você acredita se torna realidade. Eu acredito que eu vou ficar rica. Rica já tá bom pra mim. Não é que já tá bom, tipo, obviamente que eu posso mudar a minha mente em qualquer lugar, mas a gente não precisa querer tanto. É isso que eu quero falar pra vocês, entendeu? De não querer, eu sei que eu falo, tipo, que eu quero bolsas de luxo, mas bolsas vintage, mas assim, não quero te influenciar a querer o que eu quero não, gente, é porque cada um tem um gosto
gosto específico, entende? Ao mesmo tempo que eu gosto de bolsa, tipo assim, vintage, que eu realmente gosto, que eu tenho vontade de ter, eu tenho vontade também de ter, tipo, coisas baratas vintage, entendeu? Roupa, vestido barato vintage. Esses dias eu comprei um vestido aí vintage que foi, sei lá, R$ 50, entende? Então, tipo, não é questão de marca, não tem nada a ver isso, não. Vocês podem ver. Eu tenho coisas boas, tenho, mas eu já tive minha época gastadeira de querer comprar pra aparecer. Não, hoje em dia eu tô em outra vibe. Eu quero comprar pra ter coisas que eu realmente gosto, entendeu? Então, hoje em dia eu ando comprando nessas coisas. E pode ser que às vezes eu vou comprar uma coisa que seja muito cara e às vezes eu vou comprar uma coisa que seja muito barata, entendeu? Eu não acho que vale a pena você ficar gastando dinheiro pra ficar aparecendo, não. Principalmente igual, tipo, gente, deixa eu contar outra coisa pra vocês. Quando eu comecei criar conteúdo aqui pro YouTube e uns meses depois, eu caí nessa de que você tem que ter um branding, pessoal, que é o que o marketing digital. Marketing, gente, tem um ranço. Vocês podem saber que eu tenho um ranço. Eu tenho um ranço de 3 coisas. Ser chamada de criadora de conteúdo. Peguei esse ranço, o que eu posso fazer? Segunda coisa, tenho um ranço do marketing digital. Eu tenho um ranço dos termos do marketing digital. E eu tenho ranço de ser considerada influenciadora. Eu influencio, eu sei que eu influencio porque eu tô aqui num lugar que eu tô expondo e muitas meninas se inspiram em mim, mas eu quero ser uma influência positiva de mentalidade, não necessariamente de roupas, de luxo. Não, por favor, não me copiem com relação a isso. Eu simplesmente compro o que eu gosto e é o que é. Eu já gastei dinheiro com coisas inúteis, já gastei dinheiro com viagens que não tinha necessidade de eu gastar, tá bom? Hoje em dia, esse ano mesmo eu não vou viajar porque eu não quero gastar uma viagem. Não quero gastar dinheiro com uma viagem que não vai fazer sentido pra mim, que eu vou gastar dinheiro só pra falar que eu já conheci vários países, não. Meu coração tá dividido entre a China e o Japão. Eu já fui no Japão. Mas assim, isso é uma coisa pra eu planejar se eu tiver dinheiro suficiente, se eu tiver dinheiro sobrando na minha dinheiro na minha poupança de emergência, aí sim eu penso se vale a pena eu ir pra China ano que vem ou pro Japão ano que vem, mas esse ano eu não vou viajar, não quero viajar. Então assim, não se não se baseiem em mim não, tá? Então assim, realmente eu acredito que eu consigo ficar rica através da minha voz, através da minha autenticidade. E uma coisa que eu posso fazer que tá viável pra mim todos os dias é gravar um vídeo, seja de qualquer coisa que for, entendeu? Sendo eu mesma, mostrando a minha verdade, não seguindo os moldes que as pessoas falam pra você crescer no YouTube. Não, tô nem aí pra crescimento não nesse canal. A única coisa que eu quero nesse canal é me conectar com as pessoas que me assistem, dar a chance delas me conhecerem, entendeu? Num lugar onde eu me sinto segura, num lugar onde eu consigo ter uma previsibilidade de quem gosta, quem eu atraio, né? O público que eu atraio, que o meu objetivo é atrair mulheres e gays, tá? Mais ou menos, a faixa etária não interessa, eu não tô nem aí pra faixa etária. É isso, acho que eu falei o que eu queria falar. E esse espaço aqui no meu canal, não adianta vocês ficarem esperando muito um formato específico. Cada dia eu faço o que vem na minha cabeça. E essa é a única forma que eu consigo enxergar pra mim de sucesso em quesito autenticidade, tá? Então essa é uma forma de expressar minha autenticidade, uma forma de expressar quem eu sou. E esse vídeo, sinceramente, acho que não fez sentido. Fala aí, se você chegou aqui até o final, manda aí um emoji de batom pra eu saber que você assistiu meu vídeo até o final. Esse vídeo não fez sentido mesmo. Nossa, a pessoa super vai pensar que foi clickbait quando ela vê o título, porque eu queria continuar falando de um tópico. Também, o que eu tô falando aqui, sei lá quem tá... Só que realmente quem gosta de mim que ficou até o final da minha última frase, que é essa. Tchau.